Na sequência dos trabalhos, nós teremos o seminário Gestão Rural, que tem o objetivo de aprimorar o conhecimento dos participantes sobre aspectos específicos da gestão no contexto rural, promovendo a disseminação de boas práticas, estratégias inovadoras e soluções para desafios enfrentados pelos gestores no setor agropecuário. Primeiro, o painel do seminário nos traz o tema Casos de Sucesso em Gestão. Convidamos, então, como moderadores desta atividade, o presidente da FederArroz, Alexandre Velho, que já se encontra aqui no palco, e o presidente do Sistema Farsul e vice-presidente da CNA, Gedeão Pereira. Alexandre Velho iniciou a produção de arroz em 1987 e de soja em 2013, no município de Mostardas, Rio Grande do Sul. Foi presidente da Associação de Arrozeiros de Mostardas no período de 2012 a 2016 e vice-presidente da FederArroz de 2016 a 2019. Atualmente está em seu segundo mandato como presidente da FederArroz e atua como membro da Comissão de Política Institucional e da Comissão de Extensão e Pesquisa do IRGA. É membro também do Conselho de Assessoria Externa da Embrapa Arroz e Feijão de Goiânia e do Conselho do Senar. Gedeão Silveira Pereira é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, produtor rural, é presidente do Sistema Farsul, Farsul Senar Casa Rural, é vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ex-diretor da Associação Brasileira de Criadores de Hereford e Braford, ex-presidente do Sindicato Rural de Bagé, ex-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-RS e ex-presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Feitas as apresentações dos nossos moderadores, convidamos agora para compor o nosso palco os painelistas. Daniel Randon, presidente da Randon Corp. E Tiago Librelotto Hubert, fundador e gestor da Terra Boa Agrícola, que vai nos falar sobre gestão empresarial na atividade rural. Daniel Randon é um empresário brasileiro que acredita na inovação como impulsionadora da transformação. Premissa que aplica na Randon Corp, companhia que atua nos setores de implementos para transporte, autopeças e serviços, da qual é presidente desde 2019. Durante esse período, intensificou a agenda ESG da empresa com iniciativas relacionadas à governança, inovação e meio ambiente e intensificou os movimentos de inovação por meio de projetos e investimentos que abrangem desde a transformação cultural até processos industriais das unidades do Brasil e do exterior. Paralelo à atividade empresarial, apoia projetos sociais nas comunidades onde a Randon Corp está presente e participa ativamente de iniciativas que contribuem para a competitividade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Engenheiro mecânico pela Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Gestão Administrativo-Financeira pela Universidade de Chicago, é presidente do Conselho Superior do Transforma RS, hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Em 2021, Daniel Randon foi eleito o melhor CEO da América Latina, de acordo com o ranking Institutional Investor Research, sendo o segundo ano consecutivo em que foi destaque no reconhecimento da editora internacional. Tiago Librelotto Hubert, fundador e gestor da Terra Boa Agrícola, é técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Sertão, bacharel em administração pela Unicruz, MBA em gestão empresarial pela FGV, especialista em negócios pela University of Tampa, Estados Unidos, formação em alta gestão, CEO C-Level pela FGV, foi gerente de propriedade leiteira familiar e gerente de propriedade de grãos. Fundador e gestor da Terra Boa Agrícola,
presidente do Condomínio Aeronáutico Érico Veríssimo, conselheiro e investidor em startups voltadas ao agronegócio. Nós informamos a todos que as perguntas devem ser enviadas pelo WhatsApp, número 51996853408. Repetindo, 51996853408, e, havendo tempo disponível, serão respondidas ao final do painel. De imediato, eu passo a palavra para a condução dos trabalhos deste painel ao presidente da Fedrarroz, Alexandre Velho, e ao presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Bom, como eu falava na minha saudação inicial, e quero aqui cumprimentar meu amigo, especial amigo e apoiador deste evento, Gedeão, presidente da Farsul, falava na minha saudação a questão, Tiago e Daniel, essa questão da gestão, da visão que as entidades hoje têm de uma busca de um profissionalismo maior na atividade agrícola. Então, este tema nos preocupa e nos faz buscar alternativas de melhorias na questão de pessoas, na questão administrativa e, obviamente, na questão econômica e financeira, porque obviamente, o que nós buscamos na nossa atividade, seja ela arroz, soja ou outros grãos. Então, o título deste ano é um desafio para que os produtores busquem esse profissionalismo, e ninguém melhor do que vocês para nos trazer exemplos, experiências de vida, enfim, tudo o que vocês podem realmente agregar em termos de informação daquilo que vocês fazem nas suas empresas e aquilo que nós, produtores, podemos implementar nas nossas propriedades. Então, era isso, gestão potencializando safras, um tema pertinente, um tema importantíssimo para este momento. Gedeão. Obrigado, querido amigo Alexandre Velho. E realmente, eu acho que este ambiente que estamos criando aqui na nossa abertura da colheita do arroz tem muito a ver da unidade das nossas entidades. Farsul, Fedrarroz, assim como com o Fiergs, com o FEComércio, tu sabe bem, Daniel Rondon, o que eu estou falando, a própria Federação. E acho que o Rio Grande do Sul, nesse momento, vive realmente um momento muito importante desta unidade. E esta unidade, evidentemente, que quem usufrui quando estas coisas acontecem somos nós, produtores rurais, industriais, comerciantes, seja lá o que for, porque cada um representa o seu pedaço e não vai deixar de representá-lo se estiver fazendo e trabalhando dentro desta unidade. Para mim, isso é de fundamental importância. Daniel Rondon, te agradeço muito, meu amigo, de estares por aqui, nos prestigiando pelo que tu és, o que tu representas, e a empresa que tu tens, e nós, produtores rurais, sempre nos lembramos, assim, quando nós vamos fazer a nossa lavoura, sempre nos lembramos do trator, nos lembramos do químico, do fertilizante, do avião agrícola e tal, e nunca nos lembramos do caminhão. E vejam bem, você sabe que há 2 anos atrás eu estava no almoço, lá na Fiergs, com o presidente Gilberto Petri e o Daniel Rondon, nós estávamos tratando outros temas lá, e eu precisava comprar uma carreta. Aí liguei para ele e disse, Daniel, eu estou precisando de uma carreta. Eu digo, tia, levo 6 meses para entregar. Pô, 6 meses para entregar? Mas por que isso? Quem é que está comprando tanto caminhão? Ele olhou para mim e disse, vocês do agro. E o que é o Brasil, minha gente? É isso que acontece. Então, por isso que eu fico muito gratificado de ter aqui o Daniel Rondon, porque realmente ele é um dos responsáveis pela nossa logística rumo aos portos brasileiros, porque não tem lugar deste Brasil que a gente não ande e não encontre, não. Um bitrem, uma carreta, seja o que for, e está escrito atrás, Rondon. Claro que ele tem os concorrentes dele, mas ele é que está conosco aqui e é o maior produtor brasileiro desta área. Librenoto, não te conheço, mas quero te agradecer também, Tiago Librenoto Rupert, o teu currículo aí é dos melhores possíveis, mas vamos te ouvir atentamente também. Muito obrigado por estar aqui conosco. E mais do que agradecer a vocês
e a nós, e agradecer a presença de todos vocês, porque estamos de casa cheia, numa das melhores, se não a maior abertura da colheita do arroz, eu acho que da nossa história, sem dúvida nenhuma. E vocês veem como quando as coisas melhorem, quando o preço melhora, como nos entusiasma, né? E é o que está acontecendo, Robertito, vice-presidente da Federa Arroz. É o que está acontecendo, nos traz entusiasmo. Obrigado por estarem aqui conosco. De imediato, vamos então escutar o Tiago. A palavra está contigo, Tiago. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui na tarde de hoje, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência com os senhores. Eu quero saudar o presidente Alexandre Velho, parabenizar pela escolha do tema, considero extremamente oportuno e relevante nesse momento que atravessa o agronegócio brasileiro. Presidente Gedeão, Daniel Randon, satisfação, uma honra estar com pessoas tão qualificadas compondo esse painel. Vai ser interessante nós ouvir um pouco dessa gestão empresarial dentro da atividade rural. Ela vem evoluindo, ela tem se profissionalizado bastante, mas eu acho que nós ainda temos um caminho longo a percorrer. E depois a gente vai ver empresas listadas na B3, empresas do Grupo Randon, já num nível de gestão extremamente profissional. Então, eu não tenho dúvidas que poderemos aprender bastante juntos hoje à tarde. Quero começar, pessoal, dizendo que a minha relação com a região de Pelotas, ela já vem de longa data. No ano 2011, a convite da Porteira Dentro, Eduardo Munhoz, tivemos recebendo lá em Cruz Alta um grupo de produtores aqui da região de Pelotas que queriam entender mais a cultura da soja, queriam buscar uma alternativa para o monocultivo de arroz em terras baixas e foram lá nos visitar. Então, foi muito legal. A partir daquele momento, a gente começou uma interação muito profícua, que continua até hoje, onde tenho vindo aqui, eventualmente, em eventos da Porteira Dentro, tenho recebido amigos produtores aqui da metade sul, lá em Cruz Alta. Então, é muito legal. E dizer também que esse ano, embora eu seja oriundo de Terras Altas, minha família é de Fortaleza dos Valos, próximo a Cruz Alta, sou descendente de produtores rurais, produtores menores, mas ainda produtores como qualquer outro. E esse primeiro ano, lá em Pantano Grande, que nós plantamos arroz. Então, a partir desse ano, a Terra Boa entrou na orizicultura. Então, me sinto um pouco mais confortável aqui para falar sobre gestão, porque também temos ainda aqui uma área pequena, 49 hectares, mas com arroz. Pessoal, o tema que me foi proposto aqui é trazer a visão da gestão empresarial rural sob a nossa ótica. É evidente que isso não é uma verdade absoluta, é evidente que alguém pode contrapor o que a gente vai estar afirmando, mas é a nossa visão, é um pouco do que nos trouxe até aqui. A nossa empresa, ela não é uma empresa familiar. Eu saí, quando eu tinha 18 anos, eu decidi sair da família, porque era uma propriedade menor, eu tinha 2 irmãs, meus pais eram jovens, trabalhei um tempo fora, e em 2008, junto com uma sócia, nós fundamos a Terra Boa Agrícola. Lá no início era uma propriedade menor, tinha uma parte de área própria e uma parte arrendada. Construímos uma parceria agrícola em cima daquele imóvel. Essa parceria agrícola passou a remunerar tanto a sócia dono da terra, como os arrendatários à época. Então, o que eu vou falar é de uma empresa que tem origem não familiar, não é a maioria do Rio Grande do Sul, que são gerações e sucessões, mas é um modelo que nós começamos e foi assim que a gente se desenvolveu. Nessa gestão, onde não há família no negócio, a primeira coisa que precisa ter é unir as pessoas ao redor de um propósito, porque eu não tenho irmãos, pais, filhos na empresa. Então, como que eu uno as pessoas? Eu preciso unir elas em torno de alguma coisa que seja mais relevante do que simplesmente o dinheiro. E para nós essa é fonte de inspiração para quem sonha com um mundo melhor. A gente acredita muito nisso, e quando o presidente Alexandre me ligou para vir aqui dar o nosso depoimento, eu me senti muito feliz, porque está completamente, absolutamente alinhado ao nosso propósito. Se nós puder dividir um pouco da nossa experiência e fazer das propriedades dos senhores um pouquinho melhor, eu não tenho dúvida que, como colega de profissões que somos, nós estaremos aqui atingindo o nosso objetivo.
Para isso, pessoal, para o propósito funcionar dentro de uma empresa, ele precisa estar alinhado a uma visão, missão e valores claros, objetivos, que tragam o que a empresa acredita. Nós acreditamos muito que o nosso negócio é a produção de sementes e alimentos. Nós evitamos fugir disso, é uma das grandes tentações do segmento empresarial, adentrar outros negócios, principalmente em anos bons, quando surge algum excesso de liquidez, se aventurar em negócios que não são o core da empresa. Nós evitamos fazer isso, nós acreditamos em fazer tudo a cada dia um pouco melhor, não tem uma bola de prata, não tem segredo, o que tem é muito trabalho, muita disciplina e muita consistência. E respeito aos nossos valores. A gente acredita que o negócio tem que ser honesto, tem que ser sério, o crescimento ele tem que vir acompanhado de sustentabilidade, seja ela uma sustentabilidade econômica, seja ela uma sustentabilidade ambiental. A gente gosta muito de inovar. Inovar é simplificar processos, não necessariamente encher de computadores a empresa, mas sim simplificar, melhorar, trazer tecnologia e paixão pelo que fazemos. Acho que o agronegócio é um negócio para apaixonados, é uma indústria a céu aberto. Ela não funciona se não tiver muita paixão envolvida. Começamos lá em Cruz Alta, um negócio ainda pequeno, um negócio com 4 colaboradores, não tinha nenhum pivô de irrigação, não tinha armazéns, mas à medida que o negócio foi se desenvolvendo, nós fomos migrando, primeiro para regiões próximas à Cruz Alta e depois para a metade sul. Fomos a Tupanciretã, depois São Gabriel, Santana do Livramento. Começamos há 2 anos também uma operação de pecuária no Uruguai e também armazenagem em Rosário do Sul. Hoje nós temos basicamente 4 negócios que compõem o que a gente chama de um ecossistema de trabalho da Terra Boa. Ele está calcado na produção de grãos. Cerca de 80% das nossas áreas de grãos, seja soja, seja trigo, são destinadas à produção de sementes. No início nós éramos cooperados de produção de sementes. Depois, a partir de 2012, iniciamos uma pequena UBS. Esse é um negócio que vem ganhando espaço dentro da empresa. Assim como a pecuária, à medida que chegamos na metade sul e encontramos terras mais arenosas, solos mais úmidos, entendemos que a pecuária ela combinava bem com o cultivo de soja, com o aumento dos armazéns, para poder atender nossa capacidade de colheita, começaram a surgir mais subprodutos. Então, adentramos a pecuária de confinamento, e estando próximo à fronteira também, demos um passo para o Uruguai. Então, a pecuária, hoje, ela é um segmento que tem crescido dentro dos nossos negócios. Começamos com uma área de plantio pequena lá em Cruz Alta. Essa área de plantio ela veio evoluindo ao longo dos anos. Depois de 2 anos, entendemos que a irrigação deveria fazer parte do nosso negócio. Começamos a irrigar. Nos últimos 2 anos, dado as frustrações de safra, intensificamos bastante, procuramos crescer em área irrigada. Hoje temos aí cerca de 18% das áreas irrigadas. Eu sempre falo que irrigação em terras altas, até 10%, é um aprendizado. Quando o produtor chega a cerca de 20%, ele tem o melhor seguro agrícola que ele poderia ter contratado, que é ter a certeza de que vai produzir numa parte da propriedade. À medida que ele passa de 30% da área irrigada, aí ele já começa a ter uma garantia de rentabilidade. Evidente que o nosso desejo é aumentar as áreas irrigadas, mas é muito difícil. Existem uma série de entraves ao desenvolvimento da irrigação, principalmente quando a lavoura de sequeiro também cresce junto. Nesse meio tempo, crescemos em armazenagem também. Era um negócio que não existia até 2012 na empresa, quando alugamos 2 silos e começamos a fazer sementes. Nos últimos anos, conseguimos aumentar a nossa capacidade estática. Hoje temos cerca de 95 mil toneladas de capacidade estática de armazenamento. Com isso vieram os colaboradores. Aquela empresa que começou comigo na gestão, minha sócia, que não faz gestão direta, é só uma sócia de gestão estratégica, ela decide tudo junto comigo, mas no estratégico, a operação é comigo. Começamos em 4, terminamos 2023 com 214 colaboradores diretos. É um desafio. Em 2020 tínhamos 76, então nos últimos 3 anos triplicamos o número de colaboradores. Transferir cultura, manter
visão, missão, valores, manter alinhamento entre essas pessoas é extremamente desafiador. Vou estar falando um pouco mais disso ali na frente. E desde o início, pessoal, a gente teve um conceito muito claro de que o nosso negócio seria uma gestão empresarial. Não tínhamos grandes objetivos, não tínhamos metas de crescimento. Isso tudo aconteceu de uma maneira muito mais natural e muito mais por oportunidades do que por estratégia. Até porque eu acho que é muito perigoso na produção rural ter metas de expansão. Depende de clima, depende de safras, depende de preços. Então, eu gosto bastante de deixar isso em aberto, mas ficar sempre atento a oportunidades. E o objetivo da gestão empresarial, desde o início, foi esse. Foi buscar a perenidade e garantir a perpetuidade do nosso negócio. Então, desde o início, nós separamos o que era família, do que era negócio imobiliário, do que era negócio agrícola. Me parece que hoje, no agronegócio familiar, essa é uma das grandes confusões que acontecem. Muitas vezes nós não entendemos que nós temos dois negócios na fazenda. Um é o negócio imobiliário, é ser o dono da propriedade rural. Isso tem um custo de oportunidade, esse imóvel poderia estar arrendado a um terceiro. Nós temos uma família, que não necessariamente precisa atuar na gestão da propriedade, teoricamente deveria atuar na gestão quem tem mérito e quando tem espaço para isso dentro do negócio. E temos uma empresa que precisa remunerar essa família de investidores, precisa remunerar esse solo, ou seja, ela precisa ser muito eficiente. A Terra Boa, desde o início, paga arrendamento sobre 100% das áreas. Inclusive as áreas que nós fomos adquirindo ao longo dos anos, todas essas áreas, todo ano a empresa paga arrendamento sobre elas, para nós não nos iludir. Porque quando vê a rentabilidade que a gente imagina que está tendo, é menor do que o custo de oportunidade dessa área própria que está sendo explorada. Então, pessoal, olhando assim, tá bom, Tiago, então o que a gente faz para começar a ter uma gestão mais empresarial do negócio? Eu acho que a primeira coisa, e básica, é conhecer o próprio negócio. Aonde estão as forças do negócio? Aonde eu sou bom? Aonde estão as fraquezas? Aonde realmente nós temos pontos que deveríamos melhorar? Quais são as oportunidades que o meu negócio tem, que eu posso ter, que eu posso explorar no segmento onde eu atuo? E aonde estão as ameaças? Da onde pode vir problemas, potenciais problemas, que podem afetar o meu resultado? Mapeado isso, pessoal, eu começo a ter condições de fazer um plano estratégico. Para que lado nós vamos, o que nós vamos priorizar nos próximos anos, como que nós vamos fazer a empresa se desenvolver. E para isso é preciso entender que eu tenho 5 grandes variáveis que impactam o meu negócio. A primeira e maior delas é o clima. Nós temos isso, um clima cada vez mais extremo, calores mais intensos, nevascas mais fortes, chuvas recorde, seca recorde. Então não tem dúvida que clima é, sem dúvida, a principal dessas 5 grandes variáveis. Depois vem câmbio. Todos nós vimos o que aconteceu com o agronegócio de 2020 para cá, quando nós saímos de um câmbio de R$4, fomos para 5,50. O agro brasileiro explodiu. Ou seja, nós somos muito dependentes de câmbio. Evidente que tem a eficiência do produtor, tem o trabalho dentro da porteira, mas a verdade é que nós fomos bastante beneficiados por uma política cambial da qual a gente não exerce gestão sobre. Depois, oferta e demanda mundial de alimentos. Novamente, não temos ação sobre isso, mas impacta diretamente no preço das commodities. Tal é o preço da soja hoje. Nós vendo essa queda, por quê? Porque a oferta começou a parecer ser maior do que a demanda. Então, pessoal, nós temos aí os primeiros 3 dos 5 fatores que impactam o meu negócio, que eu não controlo. Eu posso mitigar risco climático com seguro agrícola, com irrigação, fazendo perfil de solo, tendo aquele solo quimicamente corrigido, fisicamente descompactado, biologicamente ativo, mas eu não controlo o clima. Eu posso fazer um hedge cambial para câmbio, eu posso fazer uma venda no mercado futuro para travar meu custo, mas são variáveis não controláveis na essência. Então, o que eu controlo realmente, pessoal? Eu controlo despesas e eu controlo receitas. Esse é o nosso grande negócio. É aqui que nós temos que concentrar o máximo da nossa energia, porque é aqui que eu consigo exercer um controle um pouco maior sobre o meu resultado. Então, quando eu olho para a gestão financeira, pessoal,
a gente tem que olhar os custos como um todo. Eu vejo o produtor, quando ele olha para custo, ele fala muito do custo direto. Quanto custou o hectare de arroz, quanto custou o hectare de soja. De modo geral, todos os senhores aqui saberiam responder isso. Mas os custos indiretos, pessoal, eles têm aumentado muito na atividade rural, e o produtor rural, de modo geral, está melhorando, está evoluindo. Temos visto cada vez mais pessoas cuidando disso. Não se tem feito esse mesmo trabalho. Quando nós pegar aqui, a safra 21, 22, nós tínhamos só nesses 3 custos, combustível, manutenção e pessoas, R$ 855. Soja na safra 23 estava R$ 180, média, Rio Grande do Sul. Ou seja, com 4 sacas e meia de soja, eu pagava essas 3 despesas. Esse ano, pessoal, não está fechado ainda, mas vamos supor que vai ser muito parecido com o último ano. R$ 1.192. Eu acho que vai aumentar um pouco mais, principalmente mão de obra. R$ 1.200. Soja ontem, em Cruz Alta, R$ 109. Ou seja, quase 11 sacas de soja para pagar esses 3 custos, que 2 anos atrás eram 4 sacas e meia de soja. Ou seja, pessoal, essa gestão empresarial da atividade rural, ela vai precisar ser intensificada se nós quisermos ter alguma rentabilidade com soja a R$ 110. Aí vamos jogar aqui em cima os juros. Vamos jogar aqui em cima as depreciações. Vamos jogar aqui em cima o custo da família, o prolabore familiar, as retiradas de caixa anuais, e nós não vamos nos surpreender, pessoal, se nós ver a empresa tendo custo indireto de produção maior do que o direto, gastando 15, 20 sacas de soja por hectare em custo direto e 20 ou mais sacas em custos indiretos. Já estamos em 40. Botamos aí um arrendamento, muito produtor vai colher mais de 50 sacas de soja nessa safra e talvez não vá alcançar rentabilidade. Então é um ponto de extrema atenção. Nas receitas, pessoal, eu acho que é onde a gente tem que trabalhar mais. Eu sempre falo que custo, a gente tem que gerenciar, a gente tem que saber qual é, nós temos que estar sempre tentando cortar, né? Dizem que custo é igual unha, tem que estar sempre cortando porque está sempre crescendo, mas a verdade é, pessoal, que empresa nenhuma no mundo prospera só cortando custo. Por um motivo muito simples, vai chegar num ponto que não vai mais ter onde cortar. Ou os cortes vão começar a prejudicar a eficiência do negócio. Então, o que eu preciso se eu quiser ter uma atividade agrícola rentável? O que paga a conta é tulha cheia, pessoal. É renda, é receita, é venda. Empresa vive de vender. Nós, do agronegócio, vivemos de venda, vivemos de vender. Então, nós ser eficiente na produção de grãos é fundamental para quem quer crescer no agronegócio. Temos que ser bom de custos, temos que ser econômicos, temos que gastar o mínimo? Sim, com certeza. Mas se nós não colher bem, não vai, a conta não vai fechar, porque os custos indiretos pesam muito. Eu acabei de mostrar para vocês que eles podem ser superiores aos custos diretos. Então não vai ser cortando 100 quilos de adubo, cortando uma aplicação de fungicida, Munhoz, que nós vamos rentabilizar a propriedade rural. Se nós não tiver receita, isso não vai acontecer. Nós procuramos sempre buscar produtividade, a gente já teve a oportunidade de ganhar vários prêmios de produtividade ao longo desses anos. Para nós, aquele ano que o pessoal tinha nos visitado, nós havíamos ganho o SESB de máxima produtividade em soja nacional. Ano passado tivemos a honra de estabelecer o novo recorde brasileiro de produção de milho, colhemos 330 sacas de milho por hectare, então é uma coisa que a gente está sempre perseguindo. Inclusive hoje, lá em Ibirubá, é a abertura da colheita de milho do Rio Grande do Sul. Me convidaram para falar lá um pouco sobre gestão de milho para altas produtividades, mas eu já havia me comprometido com o presidente Alexandre, então tive que declinar do convite deles lá. Isso aí, pessoal, se faz aprendendo, se faz viajando, se faz conhecendo. Esse é o David Hewlett, o maior produtor de milho do mundo. Esse ano ele quebrou pela 5ª vez o recorde próprio. Ele colheu 651 sacas de soja. O ano que eu visitei ele tinha colhido 530. De lá para cá, ele já aumentou em 120 sacas por hectare. Então, acho que é importante nós estar sempre fazendo o que os senhores estão fazendo aqui hoje. Tirando um tempo para aprender, para conversar, para ir atrás. Que o conhecimento, ele existe. Muitas vezes, nós é que não vamos atrás dele.
Acho que temos que agregar valor, né, pessoal? À medida que as commodities perdem preço, a agregação de valor ela fica mais importante. A irrigação, tirando as terras baixas, aqui estamos numa região orizícola, onde vocês têm as áreas irrigadas com arroz, isso é um baita seguro agrícola, porque vocês têm uma previsibilidade de colheita. Evidente que preço de arroz é um desafio, mas ter a previsibilidade de colheita é importante. Na nossa região não temos isso, então a gente entende que a irrigação é muito importante. E melhorar a exploração do imóvel, né, pessoal? Acho que o presidente Gedeão tem aqui um projeto muito bom do Sistema Farsul, que é o Duas Safras. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes falar em eventos do projeto Duas Safras, porque é uma coisa que eu acredito muito. Rio Grande do Sul ele depende muito de uma única receita anual, seja de arroz, seja de soja. Nós vivemos quase que uma única receita por ano. Se essa receita falha, o nosso ano é perdido. E o resto do Brasil todo colhe pelo menos 2 vezes por ano. Tem regiões que colhem 3 vezes por ano. E eu visitei esse ano um produtor em Goiás, que já está fazendo 3 safras e meia por ano. Ou seja, pessoal, uma safra por ano não dá mais. Nós temos que explorar mais o nosso negócio, seja com arroz e pecuária, seja com soja, trigo, boi, milho mais soja. Precisamos encontrar maneiras de potencializar isso aí. E depois, pessoal, nós precisamos medir. Porque quando a gente mede custos diretos, eu gastei tantas sacas de arroz, colhi tanto, ganhei dinheiro. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim, porque nós temos todo o impacto dos custos indiretos na conta. Fosse assim, que o arroz me custou 10 mil reais, faturei 17 mil, então ganhei 7 mil, mas então como que tem problema de produtor endividado, como que a cadeia tem dificuldade? É por causa disso aqui, pessoal. O balanço patrimonial ele vai medir todos os meus ativos e todos os meus passivos. E aí sim eu vou entender o que está acontecendo com o meu negócio. Lá na Terra Boa, a gente fecha o ano agrícola sempre 30 de maio e começa novamente em 1º de junho. Porque é mais ou menos quando terminam as colheitas de verão, para nós é o melhor sistema. Não é o mesmo balanço do imposto de renda, é um balanço agrícola, mas aqui eu tenho como mensurar o somatório das minhas ações durante o ano, como eficiente eu fui na operação agrícola. Trouxe um pequeno exemplo para vocês verem quão perigosos são, pessoal, a gestão de custos indiretos quando eles são mal feitos. Vamos simular aqui um equipamento de R$1 milhão, seja ele qual for, financiado a uma taxa de juros de 12% ao ano, juro básico, tem gente pagando muito mais que isso em financiamentos atualmente, e uma depreciação de 15% ao ano. Normal também, uma semeadora é 20%, um pulverizador é 15%, uma coletadeira, um trator é 10%, enfim, 15% é uma média. Comprei ele no ano 1, pessoal, por R$1 milhão, financiei 80%, tenho um ativo de R$1 milhão, tenho um passivo de 800 mil, tenho um patrimônio líquido de R$200 mil. Foi o que eu paguei de recurso próprio para comprar aquela máquina. Como é que fica isso no ano 2, pessoal? No ano 2, essa máquina já não vale mais R$1 milhão, ela vale R$850 mil, só que o meu passivo, pessoal, de R$800 mil, agora ele é R$896 mil, porque tem 12% de juros. E o meu patrimônio líquido, que era R$200 mil positivo, agora ele é R$46 mil negativo. Ou seja, essa máquina me causou uma despesa de R$246 mil no meu balanço patrimonial. Se ela contribuiu com mais que isso para o resultado agronômico, está tudo certo. Mas se não, pessoal, talvez essa máquina deveria ser terceirizada, talvez eu deveria pensar melhor antes de adquirir esse equipamento. Então, muitas vezes é isso, pessoal, que corrói o fluxo das empresas, é não entender como funciona essa dinâmica da gestão global de custos. O meu pedido aqui é esse. Não vamos mais medir apenas o custo direto. Vamos começar a falar mais profissionalmente. Qual é a rentabilidade sobre patrimônio líquido do teu negócio? Qual é a rentabilidade sobre ativos do teu negócio? Evidente que quanto mais produtiva for minha propriedade, a tendência é que o meu resultado vá ser melhor. Mas não necessariamente, vai depender das outras decisões. Se eu planto mais em área própria ou arrendada, se eu compro máquinas ou terceirizo serviços, o quanto eu consigo agregar valor ou não ao meu trabalho,
Tudo isso vai aparecer no balanço patrimonial. Depois disso, pessoal, vem as pessoas. Eu tenho uma apresentação onde eu falo bastante sobre liderança, sobre pessoas. Hoje não haverá tempo para isso. Mas as pessoas são o cerne de qualquer organização. Eu vejo hoje, eu ando bastante pelo Brasil, todo mundo fala, Tiago, mas o problema é gente. O problema é gente, ninguém mais quer trabalhar. Pessoal, nós temos que parar de falar isso. Nós temos que parar de falar que o problema são pessoas. A solução está nas pessoas, pessoal. O que aconteceu, o que mudou. A pandemia trouxe uma sensação de finitude. Nós perdemos entes queridos. O jovem está mais digitalizado. Os valores para o jovem são outros. O dinheiro talvez seja o 5º ou 6º valor na escala de prioridades da vida dele. Ele quer crescer profissionalmente, ele quer qualidade de vida, ele quer ser desafiado. Depois ele vai querer a questão financeira. Então, para nós ter performance, pessoal, com pessoas, nós precisamos alinhar propósito, visão, missão, com a nossa estratégia, os objetivos, metas. Não há como uma empresa ser eficiente se ela não tiver um alinhamento cultural das pessoas que trabalham nela. Então, o meu pedido aqui, pessoal, é simples. Vamos parar de falar que o problema é gente. E vamos começar a entender isso aqui, pessoal. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas, colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Acho que esse é o grande recado que eu queria deixar quanto a pessoas. Indo para o meu final, pessoal, a gente tem um tempo bastante limitado, o tema é extenso. Eu acho que o produtor rural, quando olha a gestão empresarial como um todo, ele precisa fazer 2 perguntas sempre. O que nos move hoje e o que nos moverá amanhã. Afinal de contas, eu sou responsável, enquanto gestor da minha empresa, pelo hoje. Eu tenho uma folha de pagamento para pagar todo dia 30, mas eu também preciso perguntar quanto tempo, o que vai ser da minha empresa amanhã. Então, eu vou trazer aqui, pessoal, a minha opinião, como nós, dentro da Terra Boa, estamos enxergando o assunto. O que nos move hoje, pessoal? Pessoas, processos e caixa. Se eu tenho um problema na minha empresa, ou esse problema é de pessoas que não estão alocadas de modo adequado, ou não tem o treinamento adequado, ou ele é de processo. Se a pessoa é boa e o resultado não é bom, é porque aquele processo não está bem desenhado. Ou seja, a gestão ela precisa cuidar disso, das pessoas e dos processos. E, evidentemente, que alguém precisa financiar isso, que é o caixa. Então, nós temos que ter uma atenção cada vez maior à gestão financeira da empresa, ao custo do dinheiro, à alocação dos investimentos, principalmente em anos bons, né, pessoal? Que bom que vocês aqui vão ter um ano bom de arroz, um ano rentável. A minha sugestão para vocês é que tenham muito cuidado com essa rentabilidade e que usem isso da maneira mais inteligente possível, porque a gente sabe que nem todo ano, nenhum ano é igual ao outro, e que oferta e demanda, em algum momento, elas se ajustam. E quando eu olho para o amanhã, pessoal, aí eu vejo bastante preocupação. Vejo bastante preocupação, porque o Brasil não para de produzir alimentos, é uma máquina muito forte. Quando eu ando por esse Brasil, eu vejo abertura de áreas em todos os lugares. Esses dias atrás, a gente esteve no Amapá, e lá no Amapá já está se pensando em fazer 2 safras, primeiro milho, depois soja. Ou seja, o Brasil inteiro produzindo cada vez mais alimentos. E os nossos clientes não estão dando a devolutiva que nós esperávamos. Quando nós olhamos o primeiro mundo, essa semana saiu o resultado, Inglaterra, Japão em recessão econômica, Europa crescendo pouco, China com deflação. Quem que vai comprar esses nossos produtos? Então, pessoal, eu vejo aí um alerta e trago uma pequena sugestão do que me parece um negócio que está muito pouco debatido hoje pela cadeia de produtores rurais, e aqui está o presidente Gedeão, deixo aqui também uma sugestão para o sistema Farsul CNA, que é nós abordar de maneira mais intensa a transição energética, os combustíveis verdes. Esse, pessoal, sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, é a grande oportunidade para o agronegócio do Brasil. 40% das matérias-primas para produzir combustíveis verdes estão no Brasil, pessoal. Ninguém é mais competitivo que nós nesse setor. E nós estamos subutilizando dessa estratégia porque a gente ainda não abraçou ela. O produtor rural ainda não entendeu o quão relevante isso é para a cadeia. Não é só para o fabricante de biocombustíveis. Para vocês terem uma ideia, pessoal,
Só o diesel B14, que vai entrar agora em março, nós vamos de B12 para B14. Nós vamos sair de óleo de soja. Vamos sair de óleo de soja, de biodiesel, 12% no óleo diesel para 14%. Só isso, pessoal, vai fazer o esmagamento de soja de 28 milhões de toneladas e para 36 milhões de toneladas em 2024. São 8 milhões de toneladas, pessoal. Isso é o aumento da safra que o Rio Grande do Sul vai ter em relação ao ano passado, toda usada apenas em biodiesel. E nós podemos ir para 25% de biodiesel no óleo diesel até 2030. Precisamos o quê? De força política para isso. Isso aí, pessoal, são mais 11%. Isso são mais 40 milhões de toneladas de soja que nós poderíamos esmagar dentro do Brasil, gerando, além de renda para o produtor, menos emissões de CO2, um farelo de soja que pode contribuir para a indústria de peixes, frangos, aves, leite, mais econômico. Sem falar, pessoal, no SAF, que é o combustível sustentável da aviação, que também hoje está tramitando no Congresso Brasileiro. Hoje já existem estudos da Embraer que mostram que um avião está pronto para voar com 50% de biodiesel, 50% de querosene. Imaginem os senhores, então, pessoal, o tamanho potencial desse mercado para o agronegócio. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, pessoal, para nós entender que a produção de energia pelos cereais, ela não é um inimigo da produção de alimentos. Vamos falar de arroz. Etanol de arroz. O Rio Grande do Sul importa 800 milhões de litros de etanol por ano. Pô, Tiago, mas hoje está R$120 o saco de arroz. Como que nós vamos falar em etanol de arroz? Mas e se nós tivéssemos falado de etanol 5, 7 anos atrás? E dado liquidez para aquele produtor que vendeu arroz a R$50, R$60? Será que hoje a pessoa que mora no bairro estaria pagando R$120 a saca? Ou seja, o etanol ele poderia ser um balanceador dos mercados, inclusive de alimentos, como é o arroz. Eu vejo aqui uma grande oportunidade, pessoal, algo que a gente precisa discutir mais. O mundo quer isso, a gente viu na COP28, agora em Dubai, em novembro, os países produtores de petróleo assinando um compromisso da descarbonização, e o agronegócio brasileiro está perdendo uma grande oportunidade de explorar mais isso aí. Então, presidente Gedeão, eu acho que é algo que nós devemos intensificar. O produtor rural deveria abraçar essa agenda de uma maneira mais intensa, pressionando o político, pressionando o deputado, entendendo que isso aí faz bem para a sociedade, mas também faz bem para o produtor rural. Muito obrigado. Alô? Obrigado, Tiago. Parabéns pela excelente explanação. Nós vamos disponibilizar o telefone, o WhatsApp das perguntas, que está na tela. Enquanto isso, já vamos preparando aí para dar o microfone ao Daniel, para que ele faça, então, a sua explanação. E as perguntas, então, ficam concentradas no final. Daniel, está contigo. Boa tarde, pessoal. Então, primeiro, agradecer ao presidente da Federal Arroz, Alexandre Velho, que é um prazer de participar, né, da 34ª colheita do arroz e grãos em terras baixas, né? Agradecer aqui ao Eduardo Condorelli, do Senar, né? E especialmente aqui ao Gedeão, presidente da Farsul, que me ligou e disse: Daniel, você tem que vir aqui falar na abertura da colheita do arroz. E olhei, bom, minha agenda tem espaço, vamos lá, né? Não vou negar um convite, especialmente do meu cliente, né? Que agora só compra Randon, né, Gedeão? E principalmente porque é uma oportunidade de estar perto ao agro, porque a Randon Corp, nós somos 75 anos esse ano de história, e nós devemos muito o nosso crescimento, a nossa história ao agronegócio do Brasil. Então, para mim é uma honra vir conversar aqui, palestrar juntamente com o Tiago. E o que o Tiago trouxe aqui na parte de gestão, tem muito do que a Randon Corp, nos seus 75 anos, fez, né? E também vou falar um pouquinho da minha paixão que meu pai tinha pelo agronegócio, na parte de queijo, maçã,
grãos, né, e muitas coisas dessa gestão da Randon nós conseguimos também levar para o agronegócio da família. Eu gosto de começar com essa foto, porque isso aqui foi na década de 70, então a empresa começou em 49, então do meu lado aqui, né, o lado esquerdo de vocês, o meu tio Ercílio, do lado direito, meu pai Raul, e eles juntou ali a fome com a vontade de comer, né? Meu tio, uma pessoa muito inteligente, um técnico, né? Um gênio genioso, como eu gosto de falar, ajudou a Randon com novas tecnologias desde o início de um freio a ar, para depois para um terceiro eixo. E depois de uma viagem na década de 70, meu pai voltou, né, para Caxias do Sul, então esteve na Itália, na Alemanha como fornecedor, e talvez de longe não dê para ver, mas tem um brilho nos olhos aqui, comparando dele com o meu tio, que é importante, que ele estava tentando vender para o meu tio uma nova empresa, uma empresa na qual ele queria abrir o capital, trazer esse capital de terceiros para investir num novo espaço, uma nova fábrica, para produzir 1.000 semi-reboques por mês. Na época, Gideão, eles produziam 800 por ano. Então, meu tio está com uma cara meio assustada e desconfiada, e meu pai com os olhos brilhando, mas, sem dúvida, muitos de vocês que são empreendedores ou de família, né, até, né, Fernando, quinta geração, deve ter visto isso nos olhos também dos pais, dos avós, quando empreenderam e trouxeram um negócio. Então, isso que a gente leva no dia a dia para a família, né? Eu tenho a responsabilidade de continuar um legado que meu pai deixou com meu tio, e essa responsabilidade minha, dos meus irmãos, agora da terceira geração, meus sobrinhos, meus filhos, para nós é um orgulho. Mas não perde o que o próprio Tiago colocou aqui, ter uma visão, ter um propósito claro, trabalhar com valores e princípios que são importantes. Então, no final do dia, por mais que nós tenhamos muitas inovações, busca um modelo de gestão com mais excelência, com mais ferramentas, com mais oportunidades, sempre é importante revisitar a nossa história, saber nossas bases, onde é que a gente tem um diferencial competitivo, mas principalmente baseado nos valores e propósitos da empresa. Então, o Randon Corp, aqui com o slogan Construindo Amanhã, é um grupo de empresas com referência e soluções para o transporte com atuação global, né? Hoje nós estamos presentes em mais de 120 países e, de novo, aí é resiliência, né? Nem sempre exportar é fácil, exportar nem sempre você tem toda a competitividade, mas exportação é um bom mercado, é um mercado grande, né, de oportunidades e que levam tempo. Então, tem momentos de anos que a gente quase não tem margem, ou margem até negativa, mas nós não deixamos de exportar e manter esses clientes, porque é muito difícil conquistar e é muito fácil perdê-los. Então, isso se refere à história da empresa. Hoje nós estamos com 32 fábricas, 4 unidades tecnológicas avançadas, aproximadamente 16 mil colaboradores, e nossa receita divulgada de 2022, 11,2 bilhões de reais. Então, aqui a nossa presença global. Importante destacar que iniciamos em Caxias do Sul. Hoje, 70% do negócio da Randon Corp está no estado do Rio Grande do Sul, então, para nós é um orgulho. Mas nós temos aí vários colaboradores aí presentes nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, própria África, com parcerias. Então, é uma empresa que tem expandido cada vez mais e busca essa tecnologia para poder entregar não somente uma competitividade cada vez no Brasil, como lá fora. E o mundo, né, dessa transformação digital que nós temos, cada vez mais a competitividade também é global, por isso que a gente não compete só com o Brasil. Então, aquela empresa que começou produzindo semi-reboques, né, então a vertical montadora hoje, ela representa aproximadamente 40% da total da receita entre semi-reboques e vagões. E hoje a vertical de autopeças, mais controle de movimentos, que são autopeças, que aqui é a Frasle, que também é uma empresa de capital aberto, ela se refere hoje a 55% da receita total. Então, para ver que o negócio com o tempo migrou para ser uma empresa mais ainda de receita de autopeças, mas continuando a importância do semi-reboque, do transporte também ferroviário, já que a gente acredita, né, que existe um crescimento dessa matriz ferroviária, que nós esperamos que no próximos anos ela continue com investimentos e crescendo não somente
no ferroviário e também no rodoviário, mas também nas próprias hidrovias e outras oportunidades de logística que possam dar mais competitividade, aí, como o Gedeon falou, para transportar principalmente as nossas safras, né, não somente no Brasil, mas principalmente no mercado externo. E aqui acho que é importante comentar o que foi a Randon Corp, né, consórcio Randon e o Banco Randon já tem décadas, né, o consórcio mais de 30 anos, o Banco Randon aproximadamente 15 anos, que foram ferramentas para apoiar o nosso cliente, vender o produto de uma forma que nós possamos contribuir. E eu gostaria de destacar um pouco nessa parte de inovação e tecnologia nos últimos anos, principalmente com a crise de 2015 e 2016 do setor de caminhões e semi-reboques, nós revisitamos alguns conceitos. E ali foram importantes, numa crise, para nós rever que nós queremos mudar o mindset da liderança, foi esse trabalho, e isso a gente começou a chamar várias empresas ali, Marco Polo, própria Soprano e Florence próximas, e começamos a trazer também startups próximas, aceleradoras, para entender esse novo mundo da transformação digital. E vários trabalhos aí na visão de transformar a nossa liderança, de mudar os conceitos. Quer dizer, aquela frase famosa, eu sempre fiz assim e sempre tive sucesso, é uma coisa que é importante rever os conceitos, e às vezes a crise ela auxilia nós a mudar os pensamentos, mas nem sempre eu falo, não precisa esperar a crise. Às vezes você pode criar certas crises na empresa no sentido das pessoas acordarem. Um segundo ponto que a transformação digital acelerou e cada vez é mais importante, trabalhar em colaboração. Nós não temos mais aquela visão que nós conseguimos tocar um projeto num período de 3, 4, 5 anos se as coisas estão se resolvendo cada vez mais rápido. E sozinho a gente não faz as coisas como nós poderíamos fazer com o potencial de ter a colaboração. Então, os próprios ecossistemas que têm surgido, no nosso caso, nós acabamos constituindo o Instituto Hélice, na região de Caxias do Sul. Aqui também eu vejo já constituindo também uns hubs de tecnologia, e o próprio Caldeira em Porto Alegre, e Passo Fundo, o Aliança, né? Então, aqui vocês falam do hub de saúde, biotecnologia, e essas oportunidades de ecossistemas são importantes para ajudar na colaboração, como também trazer outras empresas e startups. Hoje, a Randon Corp, nós temos 80 startups, de alguma forma, prestando serviço para nós, que vai desde o back-office, desde da parte né, de serviços, até a parte de produção e tecnologia avançada. E esse é um exemplo, né? Então, com essas tecnologias, nós criamos a Randon Ventures, que hoje investe também em startups para ampliar o nosso posicionamento em negócios e áreas que nós possamos prestar mais serviço. E o terceiro ponto nisso são as pessoas, né? Eu acho que o Tiago falou muito bem, não tem como correr, fazer tudo rápido se nós não contar com o protagonismo das pessoas. E esse é o trabalho que a empresa tem realizado. Então, essa transformação que vai de serviço financeiro à tecnologia avançada foi baseado aí quando nós conseguimos trazer o guru, né, o Rancharan, da Índia. Nós trouxemos junto com a Marco Polo e a Anshan para Caxias do Sul, e nessa vinda dele nós começamos a trabalhar 2 pontos importantes. O primeiro, com a transformação digital, você tem que olhar a sua cadeia como um todo, desde o início lá do fornecimento, desenvolvimento de tecnologias, a produção até a entrega do cliente final, que com a transformação digital cada vez mais tem espaços, né, como ele fala, gaps, de oportunidades que podem ser transformados. Ou você preenche esse espaço, ou algum terceiro, que às vezes não é nem teu concorrente, vai ser uma nova startup, uma nova empresa pode preencher. Então, isso é muito importante, de tentar olhar toda a cadeia e poder entregar algo a mais do que somente um produto. E isso, que é o segundo ponto que ele comenta, a importância das empresas ver os negócios como portfólio de negócio. Se você já tem a estrutura, se teu cliente tem demanda de outros produtos e você pode produzir, por que não entregar junto com o cliente esse produto, que seja um produto físico ou que seja um serviço que agregue valor. Então, até quando aqui se fala, né, historicamente, a gente sempre estudou a importância de focar num produto, numa tecnologia e ser o melhor,
também é importante, mas com colaboração você pode buscar acelerar isso e poder entregar mais portfólios de negócio, mas também tu tem que ter pessoas, lideranças que possam tocar isso, ser cobrada pelo resultado ou pelo P&L dessas partes. Então, isso é o que a Randon acabou hoje reforçando, e nos últimos anos, colaboração, exemplo, há um ano atrás, com a Gerdau, nós constituímos a Adiante, que é uma empresa de aluguel de equipamentos, hoje principalmente caminhões e semi-reboques, mas com uma visão de poder entregar o produto para o cliente. Se o cliente vai no nosso distribuidor, ele pode escolher se ele quer comprar à vista, quer ter um consórcio, quer financiar pelo Banco Randon ou pegar uma própria Adiante, né, que é a nossa empresa de aluguéis. Então, nessa parte de serviço tem essa evolução. E na tecnologia avançada, nós começamos a ver oportunidades. Então, a NaiOne é uma tecnologia de transformar micro-nióbio em nanotecnologia física em escala. Hoje é um exemplo, com a VEG nós produzimos uma tinta com nanonióbio que dá uma proteção de 4 vezes maior na corrosão do produto com essa tinta. É uma tinta à base d'água, né? Então sem solventes, e além disso o tempo de cura dela é menor. Essas nanotecnologias são produtos principalmente nessa visão de reduzir o gasto de energia, pensando na visão de ESG. Então são oportunidades que a empresa... Então, esses investimentos que nós temos feito nos últimos anos em P&D e pesquisa têm ajudado a revisitar conceitos, que é o exemplo também da produção de materiais compósitos, que são materiais mais leves no semi-reboque, assim tu pode produzir, né, Gedeão, vai poder botar mais carga no produto se tu conseguir reduzir peso. Então, esse é um exemplo. A NaiOne é um exemplo de uma tecnologia patenteada no mundo, que nós temos hoje, e já em 17 áreas diferentes, que vai desde fundidos, cosméticos, então tem muitas oportunidades que nós estamos olhando. E o Centro de Tecnologia Randon, que é o nosso campo de provas, onde nós testamos os produtos, a Auton, que é uma empresa de automação, e o Instituto Hercílio Randon, que é uma área de pesquisa e desenvolvimento, que é uma ICT nossa, é um Instituto de Centro de Tecnologia, Ciências e Tecnologias, e acho que vale reforçar aqui que ano passado, no INPI, nós tivemos aí o 3º lugar de empresas privadas no número de patentes requeridas, né? Se incluir a Randon, Junico, aí com o Instituto, dá mais ou menos umas 58 patentes requeridas somente no ano passado, e um investimento muito forte em P&D, que tem contribuído a revisitar conceitos. E isso eu falo muito da importância, né, do investimento cada vez maior em pesquisa e desenvolvimento, como também na ponta, junto com o seu cliente na área de serviço e distribuição, que é o exemplo também que a Randon Venture hoje, com 7 startups, presta serviço. Quando fala na jornada ESG, né, que é a parte do meio ambiente, governança e também na parte social, a empresa é uma caminhada, né, de décadas, né? Aqui eu coloco de 2001 em diante, mas já na década de 70 nós já falávamos na parte de governança e que vem evoluído a cada ano. Não existe uma evolução que seja da noite para o dia, mas são passos importantes. E na empresa, principalmente de controle familiar, desde 99 nós temos reuniões toda semana, uma vez por mês, antigamente era com meus pais e com meus irmãos, e hoje já está a primeira parte da reunião com a minha mãe, meu pai já é falecido, e alguém, ou 1 ou 2 representantes da 3ª geração, e a segunda parte da reunião, aí somente os 5 irmãos da 2ª geração, que são os sócios. Esse modelo disciplinar de alinhamento, principalmente de cima para baixo, com a governança dos controladores, é importante. E eu gostei aqui que o Thiago botou aquele desenho, né, sócio, executivo, né, e família, que são os 3 chapéus. É um desafio da família nessa liderança. Se você conseguir separar bem isso e alinhar junto com os sócios ou com a família que estiver no negócio, é bem o caminho andado para a empresa ter sucesso. Lógico, mantendo os valores, colocando pessoas boas para trabalhar, mas a governança é algo que eu chamo a atenção e a importância, independentemente do tamanho da empresa, da micro, a grande empresa, o trabalho de governança e uma reunião por mês de 4 horas, 3 horas, já é um alinhamento importantíssimo que todos deveriam fazer
E é uma aula de aprendizado, né? Vocês não vão sair na primeira reunião dando tudo certo, né? Até porque tem que separar os assuntos que é da família, do negócio, né? E do final de semana do aniversário, né? De alguém da família. Então, isso é bem importante destacar. Mas isso, como empresa de capital aberto, da década de 70 para cá, isso reforçou a nossa visão de governança. E, além disso, a parte também social, meu pai sempre reforçou isso, a família sempre viu como uma importância. A gente investe num projeto chamado Florescer, que são jovens de 6 a 16 anos no contraturno do colégio. Então, aproximadamente, hoje, 350 nas empresas, né, pessoas da região na cidade de Caxias do Sul. E também nós prestamos passamos todo o conhecimento para outras instituições que tenham interesse nesse projeto, que são em outras cidades, outros clientes, que são quase outros 1.000 jovens. Então, nós estamos falando aí quase 1.400 jovens no contraturno, que é o futuro, né? Nós temos que preparar os jovens e cada vez mais é um desafio de treinar esses jovens para que possam entrar capacitado nas empresas. Alguns deles vêm trabalhar na Randon Corp e outros vão para outras áreas de trabalho. E na parte do meio ambiente, eu acho que esse é o desafio cada vez maior, principalmente quando a gente olha do agro, né, no mundo, mas olhando o Brasil, eu tenho estado nos últimos 2 anos em Davos, e sem dúvida é o nosso papel de vender o Brasil, que já tem aí, é um dos países com melhor base de energia limpa. Nós temos uma enorme oportunidade de negócio, é o agro mais produtivo que nós temos no mundo, é o celeiro do mundo disso, mas também a gente tem que saber vender um pouco melhor tudo que isso é feito aqui no Brasil, com toda a tecnologia, com o meio ambiente, mas isso também do ESG, quando nós colocamos os nossos desafios, a gente vê como oportunidades de negócio, ou seja, desafiamos nossas lideranças a rever conceitos, tem clientes que demandam já essa atividade, e não é a visão de meio ambiente, governança social traz mais custo, e sim desafiar de fazer mais com menos e com fornecedores e parceiros que possam trazer novas tecnologias que agreguem valor e que até possa sair o produto não ser somente uma commodity, né, mas ser um produto com valor agregado que nós vamos conseguir clientes. Isso é importante destacar até porque os próprios financiamentos cada vez mais estão exigindo, né, toda uma questão que a empresa esteja ali preocupada com a sustentabilidade, com indicadores. Então, nós colocamos aqui alguns desafios que nós chamamos, né, para a questão do planeta, na parte, por exemplo, de reduzir 40% das emissões de gás de efeito até 2030. E é um exemplo. Hoje nós estávamos discutindo aqui, andando, né, que nós já conseguimos, numa das empresas, saindo do gás, entrando aí, né, em outras energias mais limpas, né, e até nós estávamos discutindo até da casca de arroz, né, que pode ser uma oportunidade também, né, de ter uma energia de massa, como nós temos em outras oportunidades de negócios, de reduzir os gases de efeito estufa. Isso é uma visão de longo prazo, até porque a nossa indústria automotiva, queira ou não, se nós não fizermos nada, nós podemos ser ainda considerados como corresponsáveis, né? Então, acho que é um setor que nós temos que ser protagonista na visão de mudança. Também lançamos um eixo elétrico com tecnologia de regenerar até 25%, reduzindo 25% do consumo de combustíveis. Isso com tecnologia, com startups, dentro da nossa empresa, com parceiros. Um projeto que levaria no mínimo 5, 7 anos. Nós fizemos aí em menos de 3 anos, já está no mercado, já estamos comercializando. Mas são desenvolvimentos de tecnologia que podem ser disruptivos, e isso vale não só para a indústria, o agronegócio. Eu estive aqui na feira vendo as oportunidades de tecnologias que estão aparecendo, que impressionam, né? Então, construindo o futuro para amanhã, cada vez mais ampliando a nossa receita, né, com novos produtos, com tecnologia, e, sem dúvida, aí buscar a questão de diversidade, né, e oportunidade de poder ter cada vez mais segurança e pessoas que possam contribuir com o crescimento sustentável. Eu não tinha como não trazer um pouquinho do agronegócio, e essa foi outra visão, né? Na década de 70, a RAR começou como RASIP na produção de maçãs em Vacaria, como oportunidade de incentivos que existiam, né? E meu pai, na década de 90, teve uma visão
de trazer a tecnologia do queijo parmesão. Então, essa é uma história longa, mas tentando resumir, na década de 90, poucos se importavam os queijos, e ele trouxe toda a tecnologia da Itália, as máquinas, o queijeiro, trouxe 2 Boeing 737 dos Estados Unidos de vaca holandesa, né? Até o Iotti fez algumas piadas boas lá do novilho chegando no balcão da Varig pedindo quando é que chegavam as novilhas, né? Então teve muitas oportunidades ali, mas foi um visionário, né? Aquele mesmo olho brilhando e vamos fazer diferente. E nós trouxemos muito dessa parte de gestão, do planejamento, do trabalho da matriz que foi mostrada aqui, SWOT, né? Das forças, fraquezas, oportunidades, né? E riscos para dentro do negócio, né? Trouxemos os princípios, os valores, o próprio propósito. E hoje é isso que nós temos. É um negócio que tocado aqui pela família, né, que não está mais dentro da Randon, mas sim, que é um orgulho aí, plantando na parte de grãos, leite, né, maçãs também. O nosso queijo aí, que é um dos negócios que, pelo menos, eu não sei se eu vou vender semi-reboque aqui, mas pelo menos vou divulgar a marca do queijo e do vinho, que já saímos pagando aqui a conta, né? Então, isso é sempre um desafio, mas é um dos gostos da família, que a gente tem muito orgulho, né? Própria questão de vinho, então a gente tem a parte de videiras, a parte de oliveiras, então é um aprendizado constante, né? Mas é muito aquela paixão que meu pai tinha como um negócio, que hoje a família toca com todo carinho, né? Com todo amor e principalmente com uma gestão que a gente possa entregar resultados para todos. Aqui eu vou passar um videozinho do nosso propósito da Randon Corp para ir para a parte final. Qual é o nosso caminho? O que nos conecta? O que nos leva à frente? Nosso compromisso é gerar soluções que facilitam a vida das pessoas através da mobilidade. Somos um grupo de empresas brasileiro transportando inovação e tecnologia pelo mundo. Construímos uma presença global alicerçada na qualidade, transparência e resiliência. Somos pessoas trabalhando para pessoas, gerando valor aos nossos parceiros e clientes. Desenvolvemos um modelo de negócio diversificado e robusto, criando sinergia entre todas as unidades da Randon Corp. Nossas autopeças produzem suspensões, eixos, freios, cubos, sistemas de acoplamentos e diversos componentes para veículos comerciais. Somos líderes no mercado sul-americano em todas as nossas unidades de negócios, garantindo qualidade, segurança e inovação. Com forte atuação global no controle de movimentos, entregamos materiais de fricção e componentes de freio, suspensão e direção para veículos comerciais e leves, formando um powerhouse de reposição. Atuamos como montadora e somos uma das 10 maiores fabricantes de semi-reboques do mundo. Temos a mais completa linha de equipamentos para o transporte terrestre de cargas, desde implementos rodoviários a vagões ferroviários. Entregamos soluções em serviços financeiros e digitais para viabilizar a aquisição de bens, oferecer linhas de financiamento e facilitar a locação de ativos. Oferecemos seguros, investimos em startups e incentivamos a inovação aberta e colaborativa, criando softwares e produtos digitais para o setor de transporte e logística. Impulsionamos pesquisas científicas em materiais, nanotecnologia, mobilidade e eletrificação para o desenvolvimento de novos produtos, além de criarmos soluções em automação de processos e robótica industrial. São mais de 7 décadas em que somos guiados pelos nossos princípios, que fazem isso tudo acontecer, mantendo vivo o nosso legado. Somos referência em soluções para o transporte, atingindo a liderança nos principais segmentos de atuação, resultado da nossa diversificação de negócios. Crescemos de forma rápida, ampliando nossas plantas fabris e centros de distribuição localizados pelo mundo. Conquistamos um aumento extraordinário em receita líquida, com rentabilidade, o que comprova cada vez mais nossa solidez financeira. Só faz sentido para a gente se superarmos a expectativa e gerarmos valor para nossos clientes. Por isso,
O aperfeiçoamento dos processos e operações é constante. Pessoas capacitadas trabalhando de forma colaborativa em espaços modernos e com alta tecnologia garantem a excelência e segurança dos nossos produtos. Contamos com a dedicação de milhares de pessoas que buscam oportunidades de gerar impacto positivo no planeta. Essas pessoas nos guiam todos os dias a agir com ética e transparência, rumo a um futuro mais inovador, social e ambientalmente responsável. Aceleramos ecossistemas que promovem o desenvolvimento rico e próspero em benefício de toda a sociedade. Valorizamos a diversidade das pessoas, acreditamos em novos negócios e investimos em soluções disruptivas. Assim, seguimos, com apetite pelo novo e muita coragem para viver o amanhã. Incansáveis, inquietos, evoluindo. É dessa forma que visualizamos o futuro e construímos juntos o caminho que nos leva em direção ao nosso propósito. Randon Corp, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Então, só para finalizar, alguns pontos que eu destaco, além de vários que eu falei aqui. Mas, primeiro, governança como ponto de partida, isso é importante para qualquer negócio. E esse alinhamento dos controladores, dos acionistas da empresa, com uma visão de planejamento, claro quais são os valores, princípios e propósito da organização, né, para onde se quer chegar, como se quer chegar, né. A gente também, quando a gente busca uma joint venture, ou uma parceria com algum sócio, ou um novo negócio, o mais importante é sentar e colocar as expectativas para frente e alinhá-las. Se nós tivermos uma visão, expectativas parecidas e culturas, como é que eu vou dizer, parecida, facilita o negócio, tem grande chance de ser sucesso. Essa visão também tem que ter os sócios quando trabalham de governança, né? Questão de precisa mudar o mindset, né? As tecnologias hoje estão transformando. Eu reforço muito a visão da transformação digital, internet das coisas. Inteligência artificial não é que vai mudar o mundo da noite para o dia, mas é importante que vejam como oportunidade, não como um risco para o seu negócio, e aproveitem que tem novas ferramentas surgindo que pode contribuir para acelerar vários projetos que vocês têm no dia a dia com maior tecnologia e principalmente acuracidade. Atuar em rede nos fortalece, né? Fortalece. Acho que o Gideon falou bem, né? E aqui eu falo depois do Transforma RS rapidamente, que é essa visão de trabalhar em colaboração com as entidades, com o governo. Nós temos essa importância de trabalhar aqui, vocês têm a própria Embrapa, o Senar, todo esse apoio que vocês têm é importante, e principalmente olhar os colegas que empreendem no dia a dia como oportunidade de colaborar e fazer novos negócios, do que apenas como concorrentes. Postura de protagonista, quer dizer, buscar esse protagonismo, principalmente apoiado das pessoas, né? E quando fala ali nessa visão de colaboração, acho que é o papel nosso como empresário, de buscar continuar olhando não somente o nosso setor privado, mas trabalhar junto com as universidades, trabalhar junto com o setor público, acompanhar de perto, fazer parte das associações que têm esse papel importante. Não adianta só reclamar. Nós temos que ir junto. Transforma um hub de colaboração entre universidades, o Estado do governo e também a iniciativa privada. E essa visão. Aqui a gente coloca os pontos principais que nós trabalhamos, né, de turismo, educação, inovação, gestão pública, desenvolvimento. Mas, sem dúvida, a gente sempre trabalha com apoio aí das federações, a própria Farsul é sempre um parceiro importante para nós. E aproveitando aqui, né, nessa visão de ambiente de ecossistema, aí nós estamos agora em março aí com o Salt Summit. Não teria como não convidar, que é uma experiência importante, que é um dos principais movimentos que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul, com visão internacional, onde nós atraímos startups, investidores e todo o ecossistema de inovação do estado e do Brasil. Então, é importante aí a participação de todos nessa busca de conexão global, com acesso de capital também internacional, e a oportunidade que é a empresa. E, mais uma vez, agradecer, porque para mim é uma honra poder vir aqui falar, aprender com vocês, e sempre à disposição também do que a Randon Corp tem, que é o nosso propósito, conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Muito obrigado a todos, um ótimo evento.
favor, se puderem colocar o número do WhatsApp aqui na tela. Enquanto o pessoal encaminha alguma pergunta, Gedeão, fica à vontade para os teus comentários, alguma pergunta aos nossos dois panelistas. Sem dúvida nenhuma, Alexandre, nós estamos num momento absolutamente ímpar, porque estamos na frente de dois gigantes. Essa é a realidade. Não só no tamanho físico de vocês, literalmente, dois gigantes. E por quê? Vejam bem, senhores, que nós também, nós produtores rurais, acho que tivemos pela primeira vez a oportunidade de dar uma olhadinha para outro setor que não é comum a nós. Nós estamos acostumados a ver o agro. Hoje nós demos um passo e olhamos por cima do muro para ver como é que acontece numa grande empresa, uma grande indústria, que também é ligada ao agro, porque nesse país hoje tudo é ligado ao agro, vamos ser claros, como é que as coisas lá também funcionam, Daniel Rondon. E dois gigantes, e fica difícil de fazer uma moderação num painel desta grandeza, porque o Tiago, e tu me desculpa que eu disse eu não te conhecia, não, tu já tivesse palestrando no nosso programa Duas Safras, realmente, e depois eu fiz o Tico colar com o Teco, e me lembrei disso aí. Mas, na realidade, os dois têm uma característica comum, que é uma característica do empreendedorismo. Do empreendedor, que é quem está aqui nesta sala, que somos nós. Nós não estamos aqui porque somos simples agricultores, não. Simples agricultores podia ser os nossos antepassados, assim como foi o seu Rondon, lá atrás. Hoje, nós estamos na frente de uma plateia de empreendedores. Nós todos somos empresários. E se não fosse assim, o Brasil não teria esse lado fantástico e magnífico que dá certo e não se queixa. O lado que dá certo e não se queixa. Vejam bem, nós vemos assim uma grande dificuldade, Fernando Wittgensteiner, nosso ex-presidente do Sindicato Rural de Pelotas, diretor da Farsul. As dificuldades que a indústria brasileira tem. E chora. Vai lá chorar para o governo. E o Antônio da Luz, nosso economista, sempre diz o seguinte: sabe por que o agronegócio é um sucesso brasileiro? É um sucesso mundial do Brasil? É o primeiro setor que tornou o Brasil potência agrícola, e nós queremos ver o Brasil em outros setores de ser potência econômica, apesar dos pesares e daquelas pessoas que às vezes nós erramos e colocamos lá em cima. E você sabe o que eu estou falando? Porque são empreendedores que não saem chorar atrás do governo e saem atrás de soluções dos seus problemas. E a Rondon é uma delas. É um exemplo de empresa que vai crescer, porque hoje nós estamos falando aí, minha gente, de um faturamento de 11,2 bilhões, com ramificações no mundo inteiro, e eu vejo também ali, tem uma outra parecida com eles ali, que está meio do lado, do mesmo jeito, que é a Tramontina, que tu também enxerga no mundo inteiro. Tu vê a Marco Polo, que também tu enxerga ônibus por esse país afora, ou seja, gente com capacidade empreendedora, independente da capacidade do país ajudar ou não. E não é diferente no caso do Tiago Librelotto, um rapaz que saiu, que tinha 4 funcionários e que hoje tem 214, e que saiu de meia dúzia de hectares e hoje já está com 14 mil hectares de agricultura. Não é diferente, cada um no seu setor. Mas nós temos duas pessoas brilhantes que colocaram a sua maneira, como é que eles conseguiram fazer a gestão para que as suas empresas se superassem e chegassem num top dentro das suas atividades, dentro do agro e dentro da indústria brasileira. Porque nós vivemos num país continental, um país que, pelo menos no nosso setor, minha gente, nos enche de orgulho, porque tu sair pelo mundo afora, e eu tenho tido esta oportunidade, pelo fato de também acumular a diretoria de mercado internacional da nossa CNA, de ver como as pessoas lá fora, como é que eles enxergam o Brasil. Não é o Brasil das mazelas, é o Brasil com potencial, já uma realidade
de produção de alimentos, e nisso aqui ninguém mais nos tira. E quando o Daniel Randon fala, assim como o Librelotto, o Tiago, também falou, as dificuldades de mercado lá fora, Tiago, eu também vejo que, embora a China tenha entrado em deflação, a Índia está com crescimento chinês hoje. Como diz o Antônio da Luz, ela ainda não paga o meu salário, mas vai pagar o salário do meu filho. Quando tu vê os países da ASEAN, Indonésia, Malásia, Singapura, com um crescimento de 6, 7% ao ano, com 700 milhões de pessoas que vivem em ilhas, e quando tu vai falar com eles, onde é que eles olham? Onde é que nós vamos tirar comida? É lá naquele país. E vocês aqui, neste painel, fizeram exatamente a síntese daquilo que o Brasil que dá certo e pode dar muito mais certo, se não é essa gente que quer nos atrapalhar, porque o governo mais atrapalha do que ajuda, vamos ser claros, a síntese daquilo que nós podemos construir, Daniel Randon. Um grande país, não só agrícola, mas um país agrícola e um país industrial. Tu colocasses aqui, Tiago, dificuldades, clima, safra, preços, câmbio, oferta, correto? Tudo que passa todos os dias por nós. Porque nós, e aí talvez tenhamos um defeito ainda, nós sempre olhamos lá, como é que eu vou produzir mais por hectare? Nós não estamos muito chegados a fazer contas, embora muita gente já esteja fazendo. Mas não é. O agricultor, a primeira coisa que ele vê e discute, eu quero saber quanto é que eu vou colher por hectare, depois eu vou discutir os números. Não sei se está certo ou está errado, mas como tu disse que o que interessa é a tulha cheia, e realmente, se tu tem grão, o resto tu joga. Agora, se tu não tem grão, que aconteceu com as 2 últimas safras do Rio Grande, está aí até o governador Eduardo Leite agora de pires na mão, e anteontem ele teve discutido conosco na Farsul o que fazer, exatamente nesse tema, porque o estado do Rio Grande do Sul vai estar com um rombo de 10 bilhões de reais no ano que vem. No ano que vem, não, este ano, de 2024. De onde é que ele vai tirar dinheiro para fechar as contas? Porque ele também não se deu conta, ou não se dá conta, porque o Rio Grande do Sul, em 2 safras, perdeu 30 milhões de toneladas de grãos. E isso aí repercute dramaticamente, obviamente, nas contas de um Estado que é inchado. Aliás, o Estado brasileiro, minha gente, é inchado no município, no Estado e na Federação. Porque a reforma Daniel Randon, que deviam ter feito antes da tributária, era a reforma administrativa para que o nosso país pudesse decolar. Mas com essa gente que está lá em cima, não vai ter essa reforma. Nós vamos ter que seguir remando da maneira que nós queremos. Mas tem uma questão ambiental aí que é transversal a nós e que talvez tenha nos atrapalhado, meu amigo Tiago, porque tu colocasses aqui que tu já está com 30% da área do sequeiro, que é a soja, o milho, irrigado, que já é um percentual espetacular, que 30% de 14.337 hectares vai a 4.000 hectares, mais ou menos, se a minha matemática está mais ou menos correta, o que já é um investimento muito grande. Tu aí tiveste esses gargalos, com certeza, e continuamos tendo esses gargalos, porque esse Estado que atrapalha, ele também atrapalha nas questões ambientais. Vejam a estupidez que nós vimos em cima de uma matéria do Antônio da Luz, grande, das diferenças da metade sul para a metade norte, no Correio do Povo do fim de semana passado, que vocês viram como é que pensa um setor público destruíram 2,8 milhões de hectares da metade sul do Rio Grande, do bioma Pampa. Não destruímos. Nós apenas promovemos esses 2,8 milhões de hectares, que faz com que nos vendam mais tratores, nos vendam mais caminhões, mais semi-reboques, que nós produzamos mais grãos, que nós colocamos mais gente para trabalhar, porque cada vez que a agricultura chega, e ela está chegando porque a metade sul é uma nova fronteira agrícola, e ela está chegando, o IDH dos municípios sobe. Esta é a realidade. Mas para fazermos tudo isso, nós temos que ter gestão. E gestão significa, meus caros, investimento em capacitação humana, que nós temos muita deficiência. Hoje tu compras um trator
meu amigo Tiago, meu amigo Alexandre Velho. Aí tu abre a cabine do trator e tu diz assim, quem senta nesse trator? Para dirigir o caminhão, acho que é um pouquinho mais simples, também já não sei, porque quando já bota um semi-reboque lá economizando 25% de energia, criação deles, e vejam bem a capacidade de criação da nossa gente, nós ficamos só olhando os gringos lá fora, que os gringos que são criativos, não, nós também somos. E essa está demonstrado claramente, o que vocês construíram, é geniosidade brasileira, genuinamente brasileira. Portanto, nós somos capazes, nós não somos um subpovo, não. Colocando treinamento de gente, e gestão se faz com gente. Talvez tu faça investimentos pesados em gente. Nós temos aqui Eduardo Condolero, o nosso Senar, está aqui, o nosso Senar. Estamos investindo pesado, já digo para vocês, estamos investindo pesado numa nova escola ali na Ulha Negra, justamente porque nós somos uma fronteira agrícola, e ali está equidistante entre o Porto de Rio Grande e Uruguaiana, só para treinamento intensivo de gente para poder dirigir um pulverizador, uma coletadeira, um trator, e seja lá o que for. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos inaugurando, para que vocês nos mandem, o pessoal de vocês, porque vocês não têm a capacidade que tem a Randon de treinar gente. Nós temos que terceirizar o treinamento. O Estado brasileiro não nos entrega isso. Portanto, nós temos o Senar que vai fazer isso. Já está fazendo. Para vocês terem ideia, este ano passado nós já demos treinamento para mais de 200 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Chegamos a 220 mil pessoas, além de 14 mil produtores rurais com assistência gerencial gratuita na sua propriedade. E agora nós vamos dar tratamento intensivo através da primeira escola que nós estamos fazendo, mas não vamos ficar na primeira, não. Isso é investimento em gente, capacitação de pessoal. Gestão financeira, transição energética, e realmente o Brasil até isso tem, eu acho que o Tiago falou aqui, vocês dois falaram, a quantidade de biocombustível que nós podemos produzir. E vejam bem, eu vou contar para vocês rapidamente, antes de terminar, Alexandre Velho, meu presidente, eu estava lá em Dubai, na última conferência do clima, que foi em Dubai, e me foi apresentado pelo presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Ardengue, que é gaúcho, de Cruz Alta, da tua terra. Queres conhecer o secretário-geral do OPEP? Eu digo, porra, é oportunidade única da vida de conhecer o secretário-geral da poderosa OPEP. Para surpresa minha, o cara falava português e tinha morado em Brasília. E árabe, vestido ritualmente de árabe. E ele chegou e disse o seguinte, vocês brasileiros estão perdendo uma oportunidade fantástica por causa da Marina da Silva. Bem assim. Já falei com o Lula, já tentei que ele me apresentasse para a Marina, porque o Brasil está perdendo a oportunidade de produzir 10 milhões de barris de petróleo por ano. Hoje nós estamos na faixa dos 4. E o Brasil não só tem petróleo, como é o que tem a matriz energética mais limpa do mundo. E essa matriz energética pressupõe biocombustíveis, pressupõe energia eólica, pressupõe energia hidráulica e pressupõe energia fotovoltaica. Tudo isso o Brasil tem e é o único país do mundo continental que tem tudo isso, e vocês estão aí perdendo tempo de ficarem com as questões ambientais trancadas e não deixar desenvolver a exploração lá na região equatorial. Vejam bem, esse foi o secretário-geral da OPEP. Bom, esses são os comentários que eu queria fazer em cima de vocês. Muito orgulho de ter os dois amigos aqui, e eu deixaria uma pergunta para o Daniel, para o Tiago. Tiago, o que precisa fazer para nós aumentar a irrigação no estado do Rio Grande do Sul? Daniel, tu tens um grupo familiar potente até o dia de hoje. Como é que tu resolve as brigas familiares? É uma pergunta para cada um. É fácil essa ainda, Daniel? A minha é mais fácil. Não, eu acho que nos últimos anos o Rio Grande do Sul amadureceu a duras penas no debate sobre irrigação. Dado a frequência das estiagens, parece que esse debate ele
avançou um pouco. É evidente que ainda temos muitos entraves ambientais, temos restrições quanto à energia elétrica, temos problemas quanto à construção de barragens. Agora, o Luiz Carlos Reis, lá no Congresso, conseguimos aprovar a construção de barragens em APPs. Então, agora esperamos que isso seja regulamentado rapidamente para facilitar a questão ambiental. Então, eu acho que hoje o debate sobre a relevância da irrigação, ele está mais maduro. Acho que nós avançamos nisso. Agora, nós precisamos trabalhar legislação e tudo mais que nós precisamos para operacionalizar. Temos um problema grande de escassez de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica, elas não gostam de vender energia para o agro, porque tu disponibiliza energia um ano todo, para muitas vezes usar 60, 90, 120 dias por ano. Então, nós temos bastante dificuldade quanto a isso, mas eu confesso que já foi mais difícil. A impressão que eu tenho é que nos últimos anos esse trabalho do Sistema Farsul, das entidades, junto às organizações governamentais, evoluiu. Então, já foi pior e eu acho que está melhorando. Mais ou menos essa a visão que eu tenho. Obrigado. Daniel. Tentando ser bem objetivo, né? Nem sempre se resolve, né, Gedeão? Algumas coisas a gente deixa para o lado e vamos tocando o resto. Mas, assim, olhando como família que controla uma empresa, esse é o desafio. Por isso que as reuniões periódicas são importantes. A gente tem um acordão colocado, tem um contrato social, tem o que a gente chama também um acordo de ética, né? Mas tem momentos que nós, quando nós podemos, a gente tenta profissionalizar ao máximo, às vezes tendo algum executivo da família, né, que participa dessas reuniões familiares, mas muitas vezes a gente acaba utilizando uma consultoria, né, alguém que tem essa capacidade, muitas vezes, de intermediar alguns assuntos mais difíceis, até para tentar redigir um acordão, um contrato, onde se gaste mais tempo e as pessoas discutam, né, com aquela capacidade de discutir um problema sem brigarem, sim. Quer dizer, tem que saber como gerir conflitos, esse é o grande desafio. Mas, às vezes, é muito importante chamar alguém externo, um profissional da área, que tem essa capacidade de ajudar na mediação de um acordo, de um contrato, até de um alinhamento, às vezes, de conversas difíceis que possam ocorrer. Então, às vezes, é bom não tentar fazer tudo sozinho ou só na família, mas buscar alguém que possa ser de fora, que tenha essa capacidade de contribuir. Mas a gente tem um agradecimento muito importante da educação do pai e da mãe, que sempre buscaram, um dos princípios, além da simplicidade, da busca de responsabilidade social, fé e empreendedorismo, a parte de união é um dos 5 pontos da família muito importante que nós somos e temos a responsabilidade de preservar nos nossos valores da família e dos negócios. Obrigado, Daniel. Vou comentar rapidamente alguns tópicos aqui das duas falas e vamos encerrar, que nós já estamos aí um pouco atrasados na programação. Gedeão, me lembrei de um evento do Duas Safras este ano passado, que nós fomos, que alguém comentou, quem quer inovar tem que olhar fora da caixa. Nós estamos fazendo isso aqui, estamos olhando fora da caixa, olhando exemplos de empresas, de pessoas que buscam fazer a diferença. Também anotei, Daniel, que tu comentaste o legado que nós temos de continuar os negócios da família, negócios diversificados, nós falamos muito isso no setor arrozeiro, a diversificação que é necessária, rever conceitos e olhar a cadeia como um todo. Muito interessante e muito inspirador aí esses teus comentários. E o Tiago, eu me lembrei, Tiago, de um podcast que eu assisti teu este ano, e aí tu largou uma frase aqui, que talvez eu acho que não é tua, mas é uma frase que me inspirou bastante. Tu disse assim, ó, o que quebra uma empresa não é um eventual prejuízo, mas não ter fluxo de caixa para superar isso. Então, realmente, eu penso que toda essa questão da gestão está ligado a isso. Esse momento que nós estamos no arroz não pode nos trazer euforia, Gedeão, e é por isso que nós lançamos as diretrizes que falam em manutenção da área, em gestão e continuidade da exportação. Então, realmente, um privilégio tê-los aqui,
vocês dois, e fica um agradecimento muito especial de todos os realizadores, Senar, a Farsul que está conosco, a Embrapa, a IRGA, Federarroz, especialmente, a grande contribuição que vocês trouxeram. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Daniel Randon, Tiago Librelotto Rupert, Gedeão Pereira e Alexandre Velho por suas participações. Logo na sequência, nós vamos dar continuidade à nossa programação com o painel que nos traz o importante tema Gestão para a máxima eficiência econômica na propriedade rural.